Oi, Ara, boa noite. Muito obrigada por aceitar esse convite, né, de estar aqui nesse projeto de entrevistas. O projeto é um projeto inicial do programa educativo do HO. A gente tem a ideia de entrar em contato com os proponentes de exposição e, enfim, todos os agentes dentro dessas exposições que aconteceram no HO. Então, pensando para além do artista, mas também os curadores, os produtores, a gente divide esse convite para todos que estiveram inclinados na produção dessa exposição, tanto no período pré, durante e pós da ação. E esse projeto do programa educativo referente às entrevistas é algo bem específico, né? Que é pensando justamente sobre o processo criativo, o desenrolar da história e tudo mais. Então, na nossa conversa, que é uma conversa simples, mas não simplória, que é a ideia da gente aprofundar os temas que foram pautados especificamente, no seu caso, é inventar possíveis. E aí a gente vai conversar um pouco sobre quem é você, quais os caminhos que você está trilhando, não, tanto no meio acadêmico quanto profissional e artístico, e também pensar como que isso tudo esteve presente durante a exposição com outras artistas e pensar também nessa coletividade e tal. Então, o projeto envolve entrevistas na qual eu vou fazer algumas perguntas, geralmente são poucas perguntas para a gente conseguir aprofundar com maior clareza as ideias. Mas, enfim, é uma pergunta bem curtinha e o tempo de fala longo para você. Então, fique à vontade se você quiser falar por meia hora uma única coisa. A ideia é a gente tirar o máximo de informação sobre toda essa trajetória e pensar também em pontos novos que você queira ressaltar de o que aconteceu pós-exposição, o que a gente pode tirar de bom, o que a gente pode tirar de ruim, se é que tem alguma coisa. Enfim, eu gostaria, depois desse falatório meu, né, de que você se apresentasse, dissesse quem é a Ara Nogueira, quem é essa pessoa, o que eu quero da vida e o que eu venho trilhando no mundo das artes e tudo mais. Posso começar? Então, meu nome é Ara, né? Ara Nogueira, eu tenho 31 anos, eu sou de São Gonçalo, cresci numa comunidade na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, e tô no Rio há uns 9 anos, por aí. Eu sou formada em produção cultural, em teatro também, na Martins Pena, e em escritas performáticas na PUC, e atualmente estou nesse mestrado, né? No mestrado em estudos contemporâneos das artes. A exposição Inventar Possíveis, ela vai se desdobrando um pouco desse processo também, né, da minha investigação acadêmica no mestrado, mas também da minha relação com as minhas múltiplas práticas artísticas, né, experiência na produção cultural, que passa pelo teatro, que passa por essa relação com o trabalho com as instituições de saúde mental. Eu trabalho como professora de arte nas instituições de saúde mental no Rio, em Niterói, há aproximadamente uns 7 anos. E ao longo de todo esse tempo eu fui desdobrando uma pesquisa em torno desse fazer, né? O que era esse fazer artístico, as práticas artísticas nesses espaços. Eu estou falando um pouco disso na minha dissertação também, esse é o meu objeto de pesquisa. E por conta disso a exposição ela surge, né? Eu venho desenvolvendo um trabalho nas instituições de saúde mental, que é um trabalho de pesquisa, de investigação, de poder algumas ferramentas, né, as linguagens artísticas com grupos em situação de vulnerabilidade, né, com grupos vulneráveis, vamos dizer assim, que são os grupos das instituições de saúde mental. Então, esse trabalho ele passa muito por um lugar de entender alguns pontos que são caros e fundamentais para mim, né, que é poder pensar o direito à cidade, o trabalho com a cidade, que é um trabalho por onde eu passo, né, por onde eu circulo, com a performance, com a arte pública, e pensar o que são esses corpos dentro dessas instituições.
né? E como que tá para essas pessoas, como que tá posto para esses corpos um trabalho de arte, né? O que é fazer arte? E aí, junto com isso, algumas perguntas vão me surgindo ao longo do tempo, né? Que é o que é ser artista? Que é uma das perguntas que eles iam me fazendo ao longo do tempo, né? De pensar, então você é artista porque você estudou arte, então eu não sou artista. E aí tudo isso começou a me intrigar muito, né? O que que é isso, assim? O que que é ser artista? O que que as pessoas estão chamando de artista, né? O que que é arte? E nesse processo eu vou desenvolvendo essa pesquisa e aí entra o Eleutsica, né? Que generosamente cedeu o espaço, né? Com essa ocupação. E a exposição Inventar Possíveis surge para essa instalação no Eleutsica. A ideia era poder trazer à tona um coletivo, um grupo de pessoas que estão inventando diferentes modos de fazer. Por isso, inventar possíveis e não inventar impossíveis. Porque é o que está posto para cada um, né? O que é possível para cada um, de como tá, de como se relacionar, de como conduzir, de como criar, de como imaginar, mas imaginar junto, imaginar coletivamente. Pensa na potência do que é estar junto, criando junto dentro do que é possível para cada um também. Não o que é possível numa esfera do Estado, do poder, mas o que é possível subjetivamente para o outro, né? E aí esse trabalho acontece. Desde o início, acho que quando eu escrevi o projeto a primeira vez, eu tinha essa ideia de já desenvolver a pesquisa, né? De poder levar a pesquisa do mestrado, essa minha investigação. E eu não entendi ainda como que isso ia se dar. Então, esse entendimento de um fazer coletivo, ele foi se dando ao longo do processo, em conversa com vocês, quando eu fui conhecer o espaço, a modo também, ao passo que a minha pesquisa acadêmica ela vai avançando também, né? Eu vou entendendo que não fazia muito sentido estar nesse espaço, expondo um trabalho só meu, uma exposição só, né, sozinha, numa individual. Então, eu vou entendendo que o que era preciso era comunicar junto. As ferramentas que eu tinha eram essas, né? Era com isso que eu queria dialogar, com outras pessoas. Eu queria dialogar com o coletivo e trazer um pouco da cidade para poder também pensar o que é esse modo de fazer institucional, mas relacionando cidade, instituição, misturar as coisas, sabe? Então, Sim, já tinha essa prática nas instituições de saúde mental. Eu desenvolvo um trabalho com objetos relacionais, na investigação de experimentação, onde eu vou pensando também um pouco de pirataria, do hackeamento de dados. Eu vou tirando um pouco desse saber, né? Desse saber que está na instituição, que poucas pessoas têm acesso, né? E vou tentando redistribuir isso para esses espaços onde eu circulo, onde meu trabalho circula, né? Que é o trabalho que é na instituição de saúde mental. Então, ao longo do tempo eu vou conduzindo um trabalho com alguns artistas, assim, vou levando para esses grupos, Lígia Clark, Eleutsica, e vou desenvolvendo com eles modos de fazer um trabalho a partir disso, assim, a partir desses objetos, a partir dos objetos relacionais da Lígia Clark, a partir da experiência do contato com as obras da Eleutsica. E, dessas pessoas, assim, é um artista, o José, ele desenha, e ele sempre desenhou. Então, o trabalho também foi, ao longo do tempo, foi de acompanhar um pouco de perto esses desenhos do José, né? E como me chamava muita atenção isso, esse não lugar que existia, né, de não ter um entendimento do que era arte, de ser artista ou não. Estava posto esse não lugar, mas ao mesmo tempo, como que isso se desconstrói nas práticas, né, na subjetividade, porque ao mesmo tempo ele estava ali desenhando, fazendo, sem saber que era, fez, né, sem saber que fazia, fez. E aí isso vai me chamando muita atenção. Então, o José entra nessa exposição com um dos artistas. Tem o trabalho da Clara, tem o trabalho que é um trabalho com memória também, um trabalho que também está relacionado com a saúde mental. Clara é psicanalista e artista, trabalha com a saúde mental há algum tempo também. Tem o trabalho da Marcela, que é um trabalho que também está pensando rede, coletivo, modos de fazer junto. E traz essa questão da cidade, né, da relação também com o outro, da performance, quando ela vai trazer o caminho de mesa, ela traz essa experiência de circular pela rua, pelo entorno do Centro de Arte Eleutsica, oferecendo café para as pessoas, para os trabalhadores, não qualquer pessoa, né, mas para os trabalhadores desse espaço, desse entorno, ouvir a história dessas pessoas, estar em contato com essas pessoas, oferecer um café, né, e aí esse café chega a ficar ali, né,
no Hélio de Sica também, à disposição para que os visitantes da exposição possam fazer seu próprio café e, enfim, ter essa experiência enquanto assiste o vídeo, né? Que algum tempo depois a gente teve até que, por questões técnicas, tirar o café, e aí a Marcela passou aí as quintas-feiras para uma roda de conversa e ela mesma serviu o café, né? Mas acontece, assim, a gente tem às vezes essas questões de organização, de entender, às vezes acha que dá para acontecer aquilo e não dá, e aí mexe com tecnologia, às vezes a tecnologia falha, não funciona, a gente tem que repensar, é isso, é inventar possíveis. E aí a gente segue fazendo isso, né? Inventando esses modos junto. E aí tem o coletivo Marcas d'Água, que entra também, que é um coletivo que eu também atuo, inclusive com a Marcela. A gente também faz um trabalho de pensar um pouco dessas relações com a natureza, com a água, com o fluxo dos rios e com a cidade, né? De como que isso também organiza, desorganiza, reorganiza os nossos corpos e esse corpo que vai se movendo e vai se criando também, né? E aí esse trabalho da Ana também, que ela vai trazer a linha vermelha, né? E de como que é esse corpo dela em trânsito, corpo periférico também, corpo de uma mulher racializada em trânsito pela cidade, como é que é fazer toda essa costura com a periferia e com o centro da cidade, levar esse trabalho para lá. E eu sinto que esse trabalho, essa exposição em si, ela foi fazendo muitas costuras, né? A gente foi tecendo junto essa exposição. Então não é uma exposição minha, é uma exposição nossa, né? E como que a gente vai. Acho que os caminhos também a gente foi descobrindo junto esses caminhos de fazer, né? Então foi muito interessante, a gente ficou um mês aí. Foi bom, assim, ter esse contato também com o público, ouvir, sabe? Estar junto, estar com vocês também, que foram muito generosos desde sempre. Então, foi um aprendizado, assim, foi uma experiência rica, boa, farta, sabe? Ah, que bom ouvir isso tudo, né? Ter esse seu relato, né? Dessa experiência toda, pensando essa questão, né? De você estar fazendo algo individual, como a sua dissertação, então você está aí nesse seu momento de pensamento, de intensidade individual, e você vai se deparando durante o caminho que não necessariamente esse caminho é individual, né? Muito Não, pelo não, contrário. pelo Aprender contrário. e se relacionar é algo que está acontecendo o tempo todo, e se relacionar não só consigo mesma, mas com os outros. Então é muito bonito, né? É um fazer com o tempo inteiro, sabe? E eu acho que é isso, assim. Eu acho que essa exposição ela engendra-se a partir da minha pesquisa, da minha investigação, porque esse é o caminho que eu, enquanto artista, pesquisadora, estou trilhando. Não tem como sair disso, sabe? Então, eu acho que essa exposição ela vem como um corpo disso, um corpo que está junto, sabe? E não é exclusivo, né? Então, quando a gente tem indagações, essas indagações vão cruzando as mesmas questões que outras pessoas. O percurso pode ter sido um pouco diferente, talvez foi para um lado, foi para o outro, mas as vontades e os interesses e as dúvidas foram se complementando, foram se agregando e tudo mais. E é uma coisa que aparece no texto da curadoria em questão, né? Porque tem essa parte, né, que chama muita atenção, que é a do sonhar coletivamente, né? Então, a gente sabe que estruturar uma exposição não é fácil, mesmo que seja com um grupo que você organizou, de pessoas que estão trilhando basicamente com os mesmos interesses e tudo, não é fácil. Muito menos quando se trata, eu acho que foram 7 artistas, 7 a 8, mais ou menos. Artistas. Então, tipo, sete artistas trabalhando juntos. Então, como foi esse lado de desenvolver o inventar possíveis diante de possibilidades de outras mentes criativas, né? Tomar decisões nunca é fácil, principalmente em coletividade, mas é muito bom ao mesmo tempo ter essa troca, né? Ver que o que funciona e o que não funciona. E você meio que já comentou, né? Tipo, a gente tem os anseios, a gente tem desejos referentes
A gente imagina coisas e tudo mais, mas na hora acontece inúmeras coisas que não estão previstas. E que bom que nada Uhum, está previsto, uhum. porque prever é muito chato. É bom ter essa É questão do bom fugir da acaso, né? previsibilidade, né? E eu acho que é isso que essa experiência também de uma montagem, de exposição, ela vem muito de encontro com isso, né? Porque foge completamente de tudo que foi previsto, assim, não existe uma previsibilidade, né? Tudo pode acontecer. Uhum. E eu acho que é interessante como que a gente vai lidando com isso, assim, com essa imprevisibilidade que está posta e os modos que se cria para fazer nascer, para a coisa poder andar, quais são as saídas que se tem, né? Como que você vai construindo ali junto com o outro esse modo de fazer. Acho que isso me interessa mais, assim. É, Me interessa a investigação, me com interessa o certeza. processo, sabe? Me interessa pensar o que que acontece ali nesse processo, como é que foi feito, né? O que está aqui no entre. Uhum. E Acho que esse você trabalho mencionando também. essa trajetória desse corpo, né? Que você fala o tempo todo, da trajetória do corpo, o tema do seu mestrado na UF, se eu não me Na engano, UF. na UF. Então, tipo, toda essa relação que a gente tem, principalmente no corpo que mudou, é um corpo que pandêmico que ainda não sabe onde está, porque uma coisa é 2019, outra coisa é 2020, outra coisa é 2021 e outra coisa é 2023. Que Sim. normalidade a gente está enfrentando, né? Uhum. Em Eu acho que conjunto. a gente está, acho que redescobrindo mesmo, sabe? Modos de fazer coletivamente, lembrando disso, assim, retornando, acho que retomando, né? Retomando a cidade, retomando uma presença na cidade, retomando um contato com o próprio corpo, né? Que é isso, que não está dado. Então, acho que cada um vai encontrando caminhos mesmo para fazer. Mas eu acho que quando a gente vai pensando nisso coletivamente, acho que ganha um outro contorno, sabe? É, com certeza. E, tipo, a exposição de vocês ficou no térreo, né? Pensando Isso. na questão do espaço. E a gente sabe muito bem que o térreo é a porta de entrada de um espaço, claramente. Uhum. E nele, vocês estavam bem próximos da recepção, né? Então, tipo, vocês já tinham um contato direto com o público que muitas das vezes não entendia que se iniciava uma exposição a partir dali. E a forma de Uhum. se comportar no espaço. Então, tipo, peraí, eu tô na recepção ou já tô em uma exposição? Porque na mente do senso comum acaba levando a gente a crer que o espaço da galeria é um espaço intocável, né? Uhum. Então, ao perceber que esse intocável, na verdade, é algo extremamente palpável, porque fala da realidade e tudo mais, porque a gente já começa com a obra da Marcela, né? Então a gente começa com um cafezinho. Uhum. Esse Um convite cafezinho. de seja bem-vindo e Exato. seja realmente bem-vindo. Entenda essa relação de tipo, estamos te convidando para estar aqui. Eu não sei os caminhos que te trouxeram para o HO, mas tomara que durante a sua passada no espaço você olhe com bons olhos ou olhe a vida de um outro jeito, né? E como a gente teve, que nesse caso a gente teve, eu acho que foi no último dia, ou nos últimos dias da exposição, a gente teve o José lá. Nossa, e eu não pude estar presente. Era uma das coisas que eu estava brigando muito para poder levar o José para lá. Porque é isso, o José, ele é idoso e é uma pessoa comprometida, né? Com os movimentos comprometidos, com o corpo comprometido. Então precisa de um auxílio para poder andar. Ele vem de Madureira, não é uma circulação, não é um trânsito fácil, não é uma coisa simples, não é qualquer coisa trazê-lo de Madureira para cá. E aí chegou até um momento que eu estava tão desesperada porque o CAPES não estava conseguindo trazê-lo, né? E aí eu cheguei até a mandar um e-mail para você, será que a gente consegue negociar um transporte e tal? Porque é isso, porque acho que é um trabalho muito político esse, né? O trabalho que eu faço, assim, né? Com as instituições. E o meu próprio trabalho.
de arte é um trabalho político, é um trabalho de poder pensar acesso, redistribuição, direito à cidade, é poder pensar circulação. Então foi muito importante poder levar o José para lá, porque não ia fazer sentido essa exposição acontecer se ele não tivesse, né, podendo ver o trabalho dele dentro de um museu. É a primeira vez que isso acontece. Sim, É a primeira vez que isso eu acontece. tirei foto, eu tenho registro dele sorrindo lá na frente da obra dele, ele todo orgulhoso. Até tinha falado: Ah, você gostaria de dar o seu depoimento e tudo mais? Ele falou: Aham. E aí, quando eu comecei a gravar, ele ficou tímido, eu logo notei, eu falei: Ah, então acho que o seu depoimento para mim já é a sua presença. E aí ele ficou todo animado em relação a isso, ficou todo bobo com a obra sendo exposta e foi tietado uma das nossas agentes culturais, Que e maravilha, tudo gente, mais, que experiente, incrível isso, eu não ela sabia. falou: Ah, tem o artista da exposição, o artista da exposição. E eu estava no primeiro andar resolvendo outras coisas, e aí um dos produtores falou para mim: Ah, vai lá embaixo, porque um dos artistas da exposição do térreo tá ali. Aí vai conversar com ele e tudo mais. Ah, ótimo. Aí eu desci, fui procurar quem era, e aí a dona Juju falou: Ah, ele é o José, o artista da Ai, que exposição. lindo, E aí lindo. falou: Ah, quem. E aí eu conversei um pouco com ela, conversei com ele e com ela também, a Juju, conversei com uma das agentes que estava de apoio. E ele todo bobo, olhando para um lado e para o outro, vendo também, não só ele, mas outros artistas, então foi tietado, tirou foto com fã. E foi isso o dia lá na HO com ele. Mas é, Interessante mas isso. é, é muito incrível, tipo, acreditar que. Eu acredito mesmo que a arte tem todo esse impacto. Claro que inúmeras camadas de impacto para cada é, questão, né? Então a gente tem a classe social, questões de gênero, questões políticas, a gente sabe que tem toda um cenário assim para a arte que ela vai sendo encaixada em vários momentos, em vários séculos e várias pessoas vão compreendendo ela de uma forma, né? Mas ao meu ver, nesse trabalho específico é trabalhar muito essas relações, né? Essas relações diante dos nossos quereres, das nossas vontades, mas também do que sentimos em conjunto. Então essas relações vão sendo formadas de forma fluida, né? Então, não sei como é que foi o seu contato com o José inicialmente, acho que até poderia contar um pouco, mas saber que essa relação perpassa muito antes da época que você nasceu e tudo mais, da época que ele nasceu, que é mais sobre ter essas relações de fato, né? E não digo relações de forma vazia, de tipo, eu tô conversando com você, então eu tô tendo esse contato. Não, é um contato de verdade. Quando eu falo verdade, é visceral, é um contato que, sei lá, de explodir estrelas, cosmos e por aí vai, que é essa ideia da matéria, ideia e enfim. Então, eu acredito que muito desses trabalhos eles acabam perpassando nessa questão da saúde mental, como você até comentou, e todo esse processo da cidade, de quem está na cidade vivendo, quem está na cidade sobrevivendo a isso tudo. Então, tipo, pensar essa questão do trabalho coletivo, como a gente falou, né, um pouco anterior desse pós-pandêmico, que se é que a gente ainda pode dizer que é pós, né, com todas essas ondas assim surgindo devagar, mas estão surgindo preocupante dentro das artes, né? Então eu acho que esses encontros não são à toa. Com o José, o meu encontro com ele se dá pela via institucional, né? Eu trabalhei por 3 anos acho que 2 anos, né? Trabalho desde 2020 no CAPS AD, que é um CAPS Álcool e Drogas em Madureira, que é o polo da Portela. Entrei lá em 2020 e fiquei até recentemente, né? Em 2023.
E o José era uma pessoa que já me chamava muito a atenção. Acho que é importante poder dizer também o que é um CAPS, né? Que eu acho que nem todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Um CAPS, ele é um serviço de atenção psicossocial, que ele vem nesse período pós-reforma psiquiátrica com esse projeto, né, com essa ideia de ser um atendimento público, gratuito, um atendimento humano, né, em alternativa aos manicômios. Ele vem para substituir os manicômios. Então, é um serviço que a gente tem do SUS, que atende a população, é um serviço de atenção psicossocial. Então, eu conheci o José no CAPS e já me chamava muita atenção a figura dele em si. Porque o José é uma pessoa muito calada, ele é um cara calado, ele é um cara na dele, e ele passava o dia inteiro desenhando. E eram folhas e folhas e folhas e folhas de papel, e muitas folhas, né, na folha ofício com giz, com lápis de cor, e aquilo eu ficava observando aquilo, assim, muito interessada mesmo, né, no trabalho dele, nele, e interessada em escutar também, né, me aproximar. Então, eu começo me aproximando do José a partir disso, desse contato com as obras dele. E muito interessada em poder estar junto também para poder dar um lugar para esse trabalho, para essas obras do José. Elas ficavam soltas, assim, né? Eram tantas folhas, eu acho que tinha também uma compreensão, assim, de que talvez fosse algo recreativo, né, que pudesse servir ali no momento, e depois não se fazia nada com aquele trabalho, e muitas folhas se perdiam, por mais que a gente colocasse em pastas. Então, tinha esse interesse em poder dar um lugar às obras do José. Então, fui me aproximando dele, inicialmente me aproximo dele como agente de cuidados, e fico nesse lugar de poder estar escutando, de estar próxima quando ele vai desenhar, de estar nos momentos ali do desenho, fazendo junto com ele, né? Estando junto com ele. E aí, com o passar do tempo, a gente vai criando uma relação mais próxima e eu me torno referência do José, referência de atendimento. Então, eu era uma das pessoas que escutava o José, que fazia contato com a família, que levava ele na casa, que levava ele no posto de saúde para tomar vacina, fazia todo esse trabalho de alguém que está como referência, né? Era a pessoa que ele procurava quando as coisas aconteciam, né? Cuidava dessa crise do manejo com ele, estava junto com ele. Então, com o passar do tempo e a nossa relação começa a caminhar assim numa transferência, ele começa a confiar em mim também, começa a contar um pouco sobre a vida dele, sobre o processo dele, até mesmo dentro do CAPS, como ele chega ali, como ele chega no Rio, né? Porque a família dele é do Maranhão. Eu vou oferecendo para ele, ofertando outros materiais que não só os materiais que ele tinha ali, que era folha de ofício, A4, giz de cera e lápis de cor, hidrocor. Eu começo a levar para ele o carvão vegetal e a folha de papel canson. E aí a gente faz disso um atendimento, né? Onde eu vou escutando o José e ao mesmo tempo que ele vai utilizando aquelas ferramentas e fazendo uma obra. E aí, com o tempo, a gente começa a conversar, né, sobre a possibilidade dele um dia expor em algum lugar. Né? Eu proponho isso ao José. Pergunto se isso é do desejo dele, né? Se ele tem desejo, se ele ia gostar, de fato, de ter esse trabalho em algum lugar. E ele diz que sim. Então, assim, ele começa a achar isso de fato possível, né? E a gente começa a fazer esse trabalho. Eu começo a cuidar das obras dele, faço esse trabalho também de poder cuidar desse acervo, né, de preservar esse acervo. Então, aquelas obras que estavam expostas, elas ficaram inicialmente sob os meus cuidados, porque não tinha lugar para guardar no CAPS. Então, comecei a fazer esse processo todo de preservação desse material. O restante do material eram umas telas pequenas que ficaram expostas no CAPS também. Como a gente está mexendo com carvão, é isso, né? O carvão é um material que ele pode, com o tempo, ele vai se perdendo, né? Qualquer toque. Então, precisava, de fato, de um cuidado ali, de um certo manejo para poder preservar esse trabalho. E aí, com o tempo, é isso. Esse foi a realização de um grande sonho, assim, de um grande desejo, que foi sonhado junto com o José, sabe? De ver as obras do José um dia no museu, de poder dar um lugar a isso. Que não fosse uma pasta dentro de um armário. Ou poder ocupar um museu, ter um artista como o José, que talvez nunca tenha pensado nisso. A primeira vez que ele entrou no museu foi no ano anterior, uma exposição que eu levei. E
poder ver, de fato, isso se concretizar, né, se materializar, do cara ter ali uma obra exposta dentro de museu, como o Hélio de Silva, que é uma instituição muito importante, que ocupa o centro da cidade, que também não está em qualquer espaço. Como que isso é político, sabe? Essa presença, essa permanência dele dentro dessa exposição. Então, quando eu recebi a foto também, eu fiquei emocionada, porque eu queria muito estar lá e não pude, foi avisado em cima da hora sobre a ida dele, né? E eu fiquei emocionada, assim, eu chorei porque é isso, é uma vitória nossa, sabe? Foi uma conquista, foi um sonho sonhado junto. É muito, muito bonito. E todos esses encontros, né, são, são acasos, assim, que em algum momento você se viu nesse caminho do José, né, e vocês foram se aproximando, se escolhendo estar junto e tudo mais. Então, e é aquilo, né? Tipo, pensar em toda a trajetória do Hélio, se a gente for buscar em referências, né? E buscar temporalmente o que a gente está falando, né? O Hélio estava naquela geração de 60, junto com Mário Pedrosa, Elijah Clark, Papi, enfim, todos esses artistas que estavam pensando principalmente no Grupo Frente, né? Pensando nessa relação com o público, pensando nessa experiência, mas não só de experiência de observador, mas experiência de participador. Ele não está só vendo de longe, ele está vivenciando aquilo. Além de, possivelmente, futuramente, ser um artista, né? E se entender como. E também pensando temporalmente no ateliê da Nise da Silveira e tudo mais, e todos os artistas que estavam Exato. em efervescência daquela época, com a exposição que ela fez, né? Então, eu não sei muito bem como, eu ainda não cheguei nessa parte de estudo referente ao Hélio, como ele via o ateliê e tudo mais, mas eu acredito que é um trabalho que todos os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos na época, eles caminham para essa dúvida, eles caminham para esse processo, e que bom que esse processo não morreu, sabe? Esse processo continua. E é muito bom que a gente for parar para pensar na história, são movimentos cíclicos, né? Que muitas das vezes gerações abandonam certas temáticas porque não são propostas do momento por X motivos que aí geram outros debates, mas aí depois retornam. E esse retornar é sempre de uma visão de, não no sentido de melhoria ou de evolução, mas no sentido de ver o que a gente deixou escapar. Então, quando a gente começa a ver essa questão da saúde mental agora, nessa nossa geração e principalmente para as próximas gerações que vão ler essa saúde mental, é bom a gente o fato, né, que a gente já está colocando isso em prática, porque na época do Hélio e tudo mais, colocar uma pessoa como José no espaço era algo dito como radical. Você está radicalizando demais o sistema da arte. É um sistema que ele não faz parte, é um sistema que ele nunca vai entender o que é. Ao pensar hoje, 2023, ver o José ocupando o espaço que ele ocupou, entendendo que ele está ocupando porque ele fez um trabalho no qual ele se encaixa na proposta curatorial, para mim, já elimina todas essas outras questões pejorativas da década de 60, 70 e por aí vai. E que bom que isso é uma proposta que está vindo, e que não só vocês proporam, mas que eu acredito que outras pessoas já propuseram ações assim. E que como o José foi prestigiar ele mesmo, como todo artista contemporâneo faz, se prestigia. É isso. Eu acho que não só nas outras décadas, né, anteriores, essa questão pejorativa, né?
Eu acho que isso também é algo que acontece hoje em dia, assim, veja bem, a gente está falando de uma figura como José, que em determinados espaços, quando a gente chega, as pessoas se incomodam com a presença dele. Então, assim, ele está ali, ele é um artista que está expondo dentro de uma galeria, né? Então, acho que, por isso que eu falei do teor político da minha pesquisa, né? Porque é isso, não poderia ser, eu acho que um lugar que onde isso fazia muito sentido de estar acontecendo era no Hélio de Sica, né? Por conta de toda a história do Hélio, dos trabalhos, de suas fazeduras, também por conta da questão institucional, né? Do que é esse espaço hoje em dia estar resistindo para estar fazendo o trabalho que ele está fazendo, no território que ele está, né? E a importância de tudo isso. Quando as pessoas chegam, né, nesse espaço, né? É um espaço cultural dentro de um território na região central. Todos os tipos de pessoa podem entrar nesse espaço. Então fazia muito sentido para mim que o José estivesse nesse espaço, né? Que a gente pudesse fazer um trabalho, realizar um trabalho como esse, como essa exposição, dentro de um espaço como esse, como ela é de Sica, né? E, e acho que é isso, assim, acho que foi e tinha outra coisa que eu queria falar, mas eu esqueci. Eu vou retomar em algum momento. Mas eu acho que foi como tinha que ser. Lembrei. Até a própria questão de um trabalho que eu proponho, que é as instruções do Hélio de Sica de como fazer o seu próprio parangolé. São um dos trabalhos que eu proponho para essa exposição, né? Ele fica ali do lado do extintor, junto com uma capa, né? Então, são muitas questões em torno disso, né? Quando eu propus esse trabalho, eu tinha muito interesse de deixar as ferramentas ali para que as pessoas pudessem usar. Mas é isso, né? Quando a gente está falando de deixar essas ferramentas, existem muitas coisas que se pensam em torno disso, né? Crianças podem acessar esse espaço, não vai ter uma vigilância esse espaço é um espaço livre de circulação livre. Então, o que é deixar talvez uma tesoura, uma agulha, objetos que perfuram? Então, teve esse processo de poder construir também com o Hélio, sabe? De poder pegar a instrução dele, hackeá-la e colocar na parede do lado de uma capa. Então, aqui tem uma instrução de faça seu próprio parangolé e faça seu próprio parangolé. E o que é isso também? Uma capa na parede que você pode tirar, remontar, fazer o que quiser, né? Então, me fazia muito esse encontro também com o museu, com o espaço, foi um encontro também de construção coletiva. Isso foi muito legal. E a gente só tem a agradecer. Eu acho Também. que a gente do programa educativo, pelo menos da minha parte, a gente fez uma visita mediada com a exposição e tudo mais, e foi mais ou menos no finalzinho do nosso percurso, né, da visita. E muitos dos alunos, eles me perguntaram muito sobre o do café, e também sobre aquele da memória, que tem a. Eu esqueci agora, eu acho que é da Clara. O trabalho da Clara, é. Trabalho da Clara. E aí me perguntavam sobre, e é aquela questão, né? Tipo, tia, o que que isso quer dizer? Aí eu falei, não sei, vamos ver juntos? De tipo, não é uma leitura minha, vai ser uma leitura sua. E a gente vai desvendar. E aí o que eu fazia era mais de perguntar. E é aquela pergunta clássica que muitas das vezes ela não possibilita muita coisa, mas ela dá gatilhos para isso, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Vamos ser descritivos? A partir dessa descrição, a gente pode ir caminhando para um lado ou para o outro. Vamos ver até o que a sua leitura vê a partir disso, né? Então, foi muito interessante que cada um deles foi criando uma leitura sobre. E é aquilo que a gente estava falando no início: inventar possíveis e impossíveis e por aí vai, sobre a vida. A vida de crianças periféricas, a vida de jovens que ainda estão no ensino médio, que foi nesse caso, e a vida de jovens que na verdade eles estão vivendo um espaço cultural que ainda não, alguns deles não tiveram tanta noção do que eles estavam fazendo ali.
mas acredito que futuramente, com calma, sobre a possibilidade de estar dentro de um centro cultural como o nosso, eu acredito que certas informações vão surgindo e vão potencializando toda a existência e vivência que eles tiveram nesse dia. E é maravilhoso ter esse tipo de conversa quando a gente está dentro de exposições de arte, com pessoas e artistas como vocês, nesse sentido, pensando a vida não só na arte pela arte, mas uma arte que está trazendo algo, questionando e que tipo de questões, né? Então, muito obrigada por essa conversa, Ara. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de toda a equipe do HO, do Centro Municipal, da questão dos funcionários da Cultura Rio, mas também a presença de todo mundo que esteve, pessoal da limpeza, pessoal do Guarda Municipal, enfim, a gente agradece muito porque é aquilo, toda exposição ela é vista de uma forma positivamente, negativamente, enfim, ela sempre vai ser avaliada, elogiada, e é bom ter esses tipos de troca com as pessoas, né? Sejam elas gerações, gêneros, enfim. É muito bom a gente ter essa troca e esse entendimento de, pô, vamos falar sobre tal exposição que aconteceu, enfim. E muito obrigada mesmo. Eu acredito que você está caminhando para essa reta final do mestrado, né? E acredito que as outras meninas estão desenvolvendo outras coisas. E é isso, trabalho depois de trabalho e que venha mais trabalho. Obrigada. Eu que agradeço vocês, assim, a generosidade de vocês, a parceria desde o começo, assim, eu sempre pude contar com vocês. O pessoal ali da recepção e da biblioteca foram quase, a gente foi quase uma extensão, quase uma equipe junta, né? Porque o tanto que eu ia lá também pedir alguma coisa, e as meninas sempre muito generosas, o pessoal da limpeza, todos vocês foram sempre muito atenciosos, estiveram sempre presentes com a gente ali, nesse fazer coletivo, numa generosidade ímpar. Eu queria agradecer também de coração a isso, foi muito importante. E é isso, né? Até a próxima, né? A gente se vê nas próximas. Com certeza. Muito obrigada por sua fala, muito obrigada por essa entrevista, né? Por mais um episódio desse projeto. E é isso. Os episódios vão ser lançados nesse mês de outubro, novembro, dezembro. E, e esperar por mais. Esperar por mais artistas, por novos artistas. E quando eu digo novos, não apenas no sentido de idade, mas de novos de entrando nesse mercado da arte, né? Então, até veteranos ou já encaminhados, enfim. É bom ter esse circuito, né, de novas ideias, de novos debates, novas releituras sobre a renovação, né? Oxigena, né? Para oxigenar. Isso. Trazer um novo também, É, né? exato. Então, muito obrigada e Obrigada, até a querida. próxima. Até. Um beijo. Beijo.